Hai memenanggut nyan dari wijajau ke nyan dari kanjarawa pa nyan dari winya mo pomo me tiak jawi de orangnya nyawen dia ngah pejem menanggut di an indir pendeu nina pecing kuai. Nyandek Karujo. Nyandek Guarani ape maka guare wa. Haramu Jaiporu ha nyandek kwai. Wadi ha peruma ijau nyande. Nyande nyamba wai parami ijau. Kagu Jaiporu ramo juruama nyandere kondui kwai. Ha ewu. Hai đồ vai já chào canga mà cô ở đây cô mình về áp São Paulo punham boa từ Japo hai vai ghi petem qua chào de Japo hai vai javi de rupi o de Poruangua. Muitos discursos sobre meio ambiente. Onde nós estamos nesse contexto, né? A cultura guarani deve ser respeitada nas suas particularidades. Biodiversidade é a sinergia de espécies, genes. Escola diferenciada de Arecó. Aquecimento global. Quais os principais problemas que os jovens estão vivendo hoje? Tanandena diz olhar para o futuro. As comunidades indígenas que existem aqui no país são acusadas de vários tipos de situações que penso eu como uma Guarani, que é bom para alguns órgãos políticos, para alguns políticos, por exemplo, porque ajuda a fazer uma imagem ruim da população indígena, né? Quando uma comunidade indígena, de repente, está lutando para demarcar um pedaço de área, por exemplo. E isso, então, reflete numa situação de a maioria da sociedade também não apoiar as causas indígenas. No Japão, ainda mais Desde a época da invasão portuguesa, quando o Cabral chegou no Brasil, já veio com uma intenção de Portugal. Era meu o Irapona Guachurembere o Jagapa Botipau Vendepau Grapa Mombalaete era mi puma o Irapona era mi boeira que era mi puma nante país o em Brasil eriawana. Ai con bovet nyandra monji pukur momba gwersi cijer kuri mendua kware kotri Guarani kur indio kur pejuka pa kringui up empe mombo pa hava kurmetse a pra siu de copendreve. As florestas praticamente foram substituídas por condomínios e casas e ruas com comércio, etc, etc. A São Paulo de Guarani uraja na indi put noi doi koi guaida doi koi jerakatsian doi koi picuri aya Em relação ao Guarani, ele é o guardião da natureza.
Então sempre as aldeias estão sempre localizado na beira das matas atlânticas. Maioria, parte já instituto pesquisava que Tecoai, Quaiaro, mas sempre preservação em enviar ali, para poder público, não reconhecer a língua. A natureza, para o homem branco, é uma coisa de conquista. Aqui, minha terra. Não pode passar, não pode cortar nada. Eu irá. Para um Guarani, uma terra é uma vida. Hoje, nossas terras são pequenas, às vezes demarcadas, às vezes não. E muito disso está trazendo consequências sérias, graves para nossas populações indígenas que ainda resistiram, que estão sobrevivendo hoje nessa terra que nós chamamos de Brasil. Os índios não precisam de terra, os índios são vagabundos, eles não produzem nada, só querem terra para ficar à toa, né? E isso, para esses ignorantes, por exemplo, é devido à situação de que não se vê indígenas aqui querendo produzir 1.000, 2, 3, 4, 5, 10 mil hectares de soja para vender, por exemplo, para ficar rico, para se enriquecer individualmente. Índio vagabundo, vagabundo é me tamba pro parioninha de pagar. E hoje então a gente não está nem assim pensando assim, vocês têm que pagar tudo isso que vocês levaram, porque a gente sabe que um pedacinho de terra custa 20 mil, então imagina 8 bilhões de hectares. Boire pipayu joga uma forma gumbo jigin ovende com a unha do pepamboe pipa. A natureza, ela por si já impõe limites, impõe regras, impõe normas que todos nós devemos respeitar. Então nós, quando nós usamos, temos esse consentimento espiritual. Consentimento espiritual
quando nós vamos fazer uma casa, cortar uma madeira para casa, ela não pode ser cortada em qualquer dia. Ela tem que ser cortada conforme a lua, conforme o sol, e a lua determina as épocas boas de corte da madeira para fazer as casas, inclusive para fazer as roças. Inclusive para pescar nós temos uma época, para caçar também temos uma época. Sempre tem a fase do ano para nós dividido em 2 ciclos, que esses divisores é que mantém as regras naturais. Então sempre devemos respeitar e consultar os grandes pajés, e eles que determinam os momentos e o dia certo para fazer a nossa atividade na natureza. Daí governo do estado, daí prefeito, daí presidente, Se alguém quiser me conhecer, com prazer meu nome vou dizer. Na aldeia eu sou o Coenju, remanescente de Sepete Araju. Sou guardião de toda a beleza da natureza que o Tupã criou. Eu sou filho de Pindorama, terra das palmeiras, o Brasil. Sou neto daquele que um dia te recebeu de braços abertos, quando chego em nossa terra Pindorama. Te oferecer um carinho e afeto, sem pensar que o perigo está perto, deixando o estranho dormir no mesmo teto. Sou neto daquele que um dia te recebeu de braços abertos, quando chego em nossa terra Pindorama. Te oferecer um carinho e afeto, sem pensar que o perigo está perto, deixando o estranho dormir no mesmo teto. Quando uma comunidade indígena não tem área suficiente para sua, como a gente fala em Anderecó, né, maneira tradicional de viver, a comunidade, muitas famílias começam a passar fome na aldeia. Qualquer pessoa, qualquer pai de família que está vendo seus filhos passar fome, ele vai tentar dar um jeito em suprir essa necessidade, né, de alimentar os seus filhos. E uma das situações, então, é a extração de palmito. E não é feita assim, nunca vi assim, uma comunidade guarani, por exemplo, carregando 5 caminhões de palmito, por exemplo. Sendo então que a maior parte da situação do palmito juçara está à beira da extinção, por exemplo, é por culpa de Juruá, pelo desmatamento, pela extração ilegal também da parte dos Juruá. Então eles têm mais equipamento, têm mais uma organização toda sofisticada que permite então a extração de muitos palmitos. Escola Rupivo e Boachago e aquecimento global agora Boachago era engapo usar ciência ciência por e pecha por anando Rupivo era nyande corpo ma consciência de recover por de copotanho para panda via de quan era coruma já progresso e pamba lucro o geral, né? E nyande uang manjiruaro aire
nyamombe uang mbak tu nyande kueri até ang pe mbak tu nyande kuai teri jai ma ikona wa pa ko tenondera to nyanyi puru Tengaramini Orang berakhir mak gue mak guru dekai. Uji poru ayo ni vende. Bojau pa peteng di web mah. Bojau pa. Ang mat twicha wa gue girung cai di web mah. Oima. Rung cai oima teri web mah. Ore ugure di web mah oima. Ore ugu mah ka gue ikarai web. Ha web mah nyanderu ro ndai. Bojau pa wa na. Vicho iru jukawa javive ma ikaraiva meme haiva ijawa itaramu ijawa vi okuma hoa uvure nyanderu hai tem ore queru mandam pojiro viai ko mba mo voi hoji ja pawai kwe ko ka agure omoi pona jebu juang ma juro queru arandu war pi vai di nyanderu rupi ve ma oi pona jebu juana A gente não quer brigar, a gente quer conquistar, buscar o apoio do governo federal, do estado e do município. Também fazer as parcerias com pessoas simples que podem vir na aldeia, que podem ajudar a fazer um projeto, que podem fazer um movimento, de fazer encontros, que as aldeias estão aí abertas, ela sempre está aberta para visitas, para conversas, para reflexões conjuntas. Ang marombo jauh peteng mombe ua nyanderu berembiapo wa pejurua kweru mombo jauh pahai kweru ui kwam hai vai ang ojapo hai tem ore kweru mandron bojiro viai ko mba emo voi oji japo wa kwe ko ka agure omoi pona jebu juang ma juro kweru arandu war pi wa di nyanderu rupi ve ma oi pona jebu juana ore rombo jiro via rupi rombo rombarete ha rombo e waena jora min jai kwanga ko nyanderu lembia porupi. A Caaguaú é um espaço sagrado, é a morada de Nyanderu, o criador da vida. A destruição da Caaguaú pelo Juruá vem sendo acompanhado por nós, Guarani, há muito tempo. Nyamboetena Itawa te Caguri que jai nyamboetena. O mundo Juruá trata da natureza somente como um bem capital. Nossos antepassados nos ensinaram que o recurso da natureza deve ser usado com sabedoria. Mbak nanti pernah kampreko, mbak tu pernah puak tek oi. Niche, guji pernah nan dui wepen kur.